Olá, aqui é a Bruna Pereira do mercadodecasamento.com e hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Everton Rosa, um dos maiores fotógrafos do Brasil, renomado internacionalmente. E se você está doido para ver essa entrevista, já deixa o seu like aqui agora. Everton, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui no nosso canal para dar muitas dicas para os profissionais de casamento. É um prazer estar aqui com você. Bom, Everton, como eu já disse, você é um profissional renomado tanto no Brasil quanto no exterior. Eu gostaria que você contasse aqui pra gente como é que foi esse início seu, como que tudo começou, como que vieram as primeiras clientes, as primeiras noivas. Então, Bruna, eu sou filho de fotógrafo e fotógrafa. Minha mãe e meu pai são fotógrafos desde que eu nasci praticamente. Então, meu pai entrou na fotografia, eu tinha, 2 anos. Então, eu nasci dentro de um laboratório fotográfico e os meus primeiros clientes começaram lá quando eu tinha ainda, talvez, 15 ou 16 anos. Porque antes eu trabalhei sempre com meu pai sendo assistente. Mas lá com os meus 15, 16 anos, eu passei a empreender e passei a buscar meus primeiros clientes. E eu busquei os primeiros clientes dentro da comunidade que eu vivia. Não procurei longe, não fui procurar aquilo que era impossível, mas eu fui procurar aquilo que estava mais próximo, né? Eu vejo que, para começar, a gente precisa fotografar as pessoas que nos conhecem. E foi assim que eu comecei. E muitos profissionais de casamento, muitos fotógrafos, eles acreditam que eles conseguem fazer o que fazem devido ao equipamento. Eu queria que você desse a sua posição em relação a isso, que nós sabemos que você tem os melhores equipamentos, enfim, do mundo. E como que você enxerga isso? Existe um tipo de fotografia que a gente pode fotografar, inclusive, com o telefone celular. É aquela foto programada onde você escolhe a luz, escolhe o lugar, escolhe o ambiente. Mas existe aquela fotografia que é impossível fazer com qualquer tipo de equipamento. Se nós compararmos a fotografia de casamento à fotografia esportiva, por exemplo, um fotógrafo que vai fazer um trabalho jornalístico de futebol, ele precisa do equipamento adequado, né? Porque ele precisa trazer o jogador para próximo dele. E assim é o casamento. Então, o casamento, quando as coisas estão acontecendo, cerimônia, você precisa fazer tudo muito rápido. É um lugar adverso para a foto. A luz nem sempre é boa. Nós estamos falando de fotografia no Brasil, casamentos à noite, igrejas escuras, ambientes que dificultam o trabalho fotográfico. Então, ali o equipamento faz todo sentido. Mas é claro que a parte artística, quer dizer, o olhar, a visão, aquilo que se tem dentro do cérebro, as referências adquiridas em todo o processo de vida, faz com que o equipamento esteja sempre em segundo plano. Eu nunca coloco o equipamento em primeiro lugar. O equipamento, ele deve vir de acordo com o crescimento que a gente tem de referência. O quanto nós nos tornamos profissional, assim também devemos adquirir equipamentos. Eu nunca comprei equipamento que não fosse trabalhando. Então eu precisei sempre ser criativo com aquilo que tinha. Eu comecei com uma câmera de R$100 e tantos, quando eu comecei minha vida profissional sozinho, depois que me desliguei do meu pai. Então, eu não coloquei o equipamento como empecilho, mas eu sei que ele é essencial quando a minha carreira cresce, quando as oportunidades aumentam, eu preciso crescer também em equipamento. Isso, então o profissional, o fotógrafo, ia andando de acordo com os passos que ele está conseguindo alcançar, junto os equipamentos, enfim, o que ele consegue ali no momento, não dá um passo a mais que a perna. Assim como quando alguém vai à academia, o músculo vai crescendo, o peso vai aumentando, assim também eu considero a fotografia. Quanto mais fotógrafo você se torna, quanto mais visão você tem, melhor precisará ser o equipamento para transferir essa imagem que está aqui. Por exemplo, quando você está olhando, enxergando, você está vendo algo, mas não está conseguindo reproduzir, né, com a sua câmera, significa que o equipamento está errado. Então, você tem uma foto aqui, mas não consegue trazer. Muitas pessoas me perguntam, Everton, que plugin eu uso, que efeito eu busco? E muitas vezes não tem nada a ver com o efeito, não tem nada a ver com o software, tem a ver com o hardware, tem a ver com a ótica, né? Então, entender disso é ser fotógrafo. Perfeito. E hoje você é uma autoridade na área, você tem até cursos mesmo que ensina outros fotógrafos. E conta pra gente como é que você chegou onde você está hoje. Quando eu comecei muito novo, né, com os meus pais, meu pai e minha mãe são fotógrafos, como já disse, eu entendi que era necessário que eu buscasse uma teoria que fosse só minha, quer dizer, que eu cresci entendendo o meu mercado, entendendo as pessoas, entendendo as oportunidades. Quando você começa fotografando onde eu comecei, numa cidade super pequena, chamada Sapiranga, lá no Rio Grande do Sul, as oportunidades, elas existem, mas elas são muito pequenas.
Então, eu precisei entender várias coisas lá logo no início, entender de marketing, entender de comportamento, entender de parceria. E tudo isso cresceu junto com a minha fotografia, cresceu junto na minha profissão. Na realidade, eu vejo que a qualidade fotográfica, assim como a qualidade de relacionamentos, elas precisam andar sempre juntas. E tudo isso, obviamente, depois de uma certa altura da vida, você acaba ensinando naturalmente. E aí um dia virou curso, um dia virou palestra, passei a aceitar. E você falou uma coisa muito interessante que eu sempre falo com ele sobre o marketing, que o profissional ele tem que saber tanto realizar o trabalho dele, também saber a parte de marketing, de como atender as pessoas, e agora principalmente como usar a internet. Eu queria que você falasse como é que as mídias sociais ajudaram ainda mais para que você se tornasse mais conhecido, reconhecido internacionalmente, como que é que as mídias sociais te ajudam hoje? A mídia social, ela pode te avalizar como pode te condenar, né? Se você não souber fazer ela bem feita, se você não mostrar a parte que você quer mostrar. Exatamente. Então, muitas pessoas confundem isso, né? Quando você cria, por exemplo, um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, uma página no Facebook, um website, precisa entender que ali tem um portfólio. Mas hoje, nós somos contratados não só pelo nosso portfólio, mas também pelo nosso lifestyle. Então, aquilo que nós fizemos, quem somos nós? Então, tudo isso faz todo sentido para as pessoas comprarem da gente. Antes de vir fazer a entrevista com você, eu gravei um stories no Instagram contando que eu viria a São Paulo, te entrevistaria e falei, se alguém tiver alguma pergunta, e uma delas foi querendo saber como é trabalhar nesse mercado de casamento de luxo. Queria que você contasse aí para quem perguntou. Ele é um mercado super exigente, mas ao mesmo tempo super humano. Eu atendo ele há muitos anos. O fato é que hoje eu não vejo ele como algo complicado e nem fora do normal. Aquilo que parecia impossível lá no início, ou para qualquer um de nós, aquilo que a gente nunca fez, parece estranho, parece difícil. Mas no meu caso, eu faço isso de uma forma tão simplificada, né? Mas é claro, simples porque eu já estou inserido nele há mais de uma década. Fotografar para alto padrão, isso quer dizer, fazer excelência significa não chegar atrasado, significa não ter duas palavras, ou é sim ou é não. Trabalhar para esse perfil de cliente significa você saber o que ele pensa, o que ele gosta, ter as mesmas referências. De nada adianta alguém querer trabalhar para um público. É necessário entender como pensa esse público, como esse público consome, né? Se você não tiver um produto para ele, você não vai vender, né? Você não vai vender só porque você quer, você vai vender porque alguém quer muito aquilo que você faz. Quando aquilo que você fizer for o sonho de um público, independente de que público seja, então as coisas acontecem. Perfeito. E como que é essa abordagem com as noivas dessa classe? A maioria das noivas, elas ligam para a minha empresa, entram em contato e a minha secretária já tem toda uma forma de atendimento. E aí depois eu faço uma reunião com elas, geralmente é uma reunião por Skype ou por FaceTime, dificilmente ela é uma reunião presencial, porque os meus clientes ou estão longe ou estão em outros países. E aí depois disso eu me encontro com eles, muitas vezes eu me encontro antes do casamento, outras vezes eu me encontro já no dia do casamento. Mas eu já, com a internet, com a comunicação tão fácil hoje em dia, é como se eu já conhecesse eles há tempo. Ótimo. E muitos profissionais que eu acompanho, que acompanham meu trabalho, eles me questionam como chegar a esse público. Muitos sonham em alcançar esse público de luxo. E qual dica, qual conselho você daria para esses profissionais? É o mesmo conselho que eu daria para alguém que, por exemplo, trabalha no banco e sonha em ser gerente. Imagine você começando como estagiário num banco, né? Você tem o sonho de ser gerente do banco. Então você precisa se comportar como gerente, falar como gerente. Você precisa ter um comportamento. Quer dizer, você não pode ficar fazendo fofoca do líder na hora do lanche lá no banco. Sendo bem simples assim, porque quem é líder não faz isso. Pegando esse exemplo de alguém que começa estagiário querendo ser gerente do banco, alguém que entra na fotografia, ou entra no mercado que nós atuamos e quer trabalhar para quem todos sonham trabalhar, que é aquele
que compram o melhor trabalho. Sim. Então você precisa pensar como ele, agir como ele, né, ter o comportamento, o pensamento, mas olha que doido isso, porque esse público consome algo que quando nós começamos a vida não temos como consumir, né? Talvez eles vão a restaurantes, fazem viagens que a gente não faz. E aí é que eu falo algo que eu acredito que mais funciona. O artista tem a capacidade de pensar, agir, sem consumir. Então, o primeiro passo, eu dei aula há muito tempo numa faculdade chamada ESPM, e eu dava aula lá no curso de fotografia. A primeira coisa que eu falava sempre que eu entrava em sala de aula é: você é fotógrafo de verdade? Tem certeza que você está aqui? Tem certeza que você não está interessado só em vender? Tem certeza que você não está afim só de dinheiro? Porque se você tiver, aqui não é o seu lugar. Você não pode ficar aqui. Vai ser empresário, vai ser investidor na bolsa, porque fotografia é diferente. Você precisa ter alma de fotógrafo. As pessoas reconhecem quem tem alma de fotógrafo, né? Então, aquele que tem alma, aquele que entende, ele não é um chato, ele não é um cara que fica perguntando coisas, ele sente as coisas. Primeira pergunta, você é fotógrafo? E a segunda, tem certeza que você está no tempo certo para estar com esse cliente? Por quê? Porque eu, Everton, comecei a minha empresa em 1993. Não é 2003, é 93. Tá, mas então eu vou ter que esperar aí 20 e tantos anos? Claro que não. Você pode ano que vem, ou daqui 3 ou 5 anos, mas lembre-se, todos nós temos um tempo. Então entender esse tempo, dessa maturação, faz todo sentido. Caso contrário, vira uma angústia. E a fotografia não deve ser algo angustiante. Você não deve andar aí nervoso, ansioso, querendo um futuro que ainda não está pronto. Então, ter calma faz todo sentido. Nós estamos gravando aqui, é 7 e tanto da manhã, passa avião, tem um negócio aqui fazendo barulho, não liga não, viu? Muito obrigada, adorei isso, mas ainda tem mais algumas perguntas. Bom, e então o profissional, como você falou, ele vai ter esse tempo de maturação e como ele vai conseguir perceber qual que é o momento ideal para partir para um público diferente? Como que ele vai conseguir mostrar esse valor para esse público e até mesmo usando a internet para isso? A gente nota que a gente chegou num público quando o público começa a telefonar para a gente. Então, eu nunca corri atrás de ninguém, porque as pessoas não gostam que a gente fique correndo atrás, sim, mas criando conexões. Então, eu me conectei com os melhores estilistas, os melhores maquiadores, os melhores cabeleireiros, e isso funciona. Pessoas que conhecem o nosso trabalho e que avalizam o nosso trabalho, que indicam o nosso trabalho. Mas como tudo isso começa? Começa você... A maioria quer ganhar, quer vender as coisas, e não é assim que funciona. Quando a gente cria conexões com... Eu comecei aqui logo no início, dizendo que eu comecei trabalhando para as pessoas que eu conhecia. Quantas pessoas você conhece, que conhecem gente que você não conhece? Então, trabalhando para quem você conhece, sendo o melhor para quem você conhece, essa pessoa conhece outros, de outros níveis, isso quer dizer, e as coisas começam a acontecer. Quando é que não acontece? Quando você quer trabalhar para quem você não conhece e quer trabalhar para quem não gosta de você. Mas não gosta por quê? Porque não conhece, porque não te entende, porque não faz parte da sua vida ainda. Então, trabalhar para aquelas pessoas que nós conhecemos, para aquelas pessoas que amam o nosso trabalho, significa, a pessoa que ama o nosso trabalho é aquela que diz, cara, você tem que melhorar, isso está ruim, isso precisa melhorar. Significa que ela enxerga o que você não enxerga. Ter essa humildade, ter esse entendimento de que alguém vai nos promover apontando nossos defeitos, é o princípio para ir além. Show! E você falou sobre a conexão, eu achei fantástico você pontuar isso, porque realmente quando você está com outras pessoas que já atendem aquele público, que estão naquele meio, é muito mais fácil de você chegar ali também e o meio te conhecer. Então esse relacionamento é muito importante mesmo. E como que você mostra o seu valor hoje? A gente sabe que você não precisa tanto mais usar as mídias sociais para atrair noivas, para ter mais clientes, mas como que você mostra o seu valor, tudo que você tem de melhor, como que você mostra nas redes sociais? Bruna, eu vejo que hoje o melhor, o melhor do Everton, é a capacidade que ele tem de ser um gestor da sua família, em primeiro lugar. As pessoas que contratam o Everton para fotografar, embora eu fotografe casamentos, e todos me conheçam como fotógrafo de casamento, eu fotografo retratos. Eu viajei para muitos lugares já, para outros países, para fotografar pessoas.
né, retratos, até mesmo famílias, mas não dessa forma que talvez a tua audiência aqui talvez entenda como foto de família. E a minha capacidade de ser um bom gestor na minha família, um bom gestor como pai, um bom gestor como marido, isso atrai também. Por quê? A qualidade fotográfica, eles já conhecem. Então, eu estou num momento na minha carreira em que eu não preciso mais provar que a foto é boa, né? É claro que eu estou melhorando como fotógrafo. Ontem mesmo eu conversei com a minha mulher e disse, eu nunca estive tão bom fotógrafo. Por quê? Quando você está maduro, mas maduro não tem nada a ver com idade, maduro tem a ver com um processo, uma etapa, né? Assim como o dia tem 24 horas, assim como o ano tem 4 estações, nós também vivemos essas etapas, nós também vivemos esses ciclos. E a cada ciclo a gente precisa se renovar. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que são super bem-sucedidas, e quando eu falo super bem-sucedidas, eu estou falando super bem-sucedidas tanto quanto essa palavra significa. Isso quer dizer, estão no mundo fazendo coisas relevantes e vivendo com quem querem e andando da forma com que querem e tendo o seu avião particular, o seu apartamento no país que bem entender. Então, esse tipo de pessoa, eu tenho o privilégio, né, de conhecer, e eu tenho o entendimento de que essas pessoas são mais humildes que as outras, elas valorizam mais a parte humana. E eu posso entender que cada um de nós veio ao mundo para prestar um serviço para a humanidade, né, é o nosso manifesto pessoal. O porquê que o mundo é melhor com a existência da Bruna? Por que o mundo é melhor com a existência do Everton? É isso que a cada etapa da nossa vida a gente deve passar. O que eu, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Um dia eu vim a essa cidade de São Paulo, olha, agora que eu estou pensando em morar aqui parte da minha semana, mas até então eu sempre morei lá no Rio Grande do Sul. E nasci em Santa Catarina e agora não, desde os meus 11 anos de idade moro no Rio Grande do Sul, então já faz um bom tempo. E uma vez eu vim aqui para atender o dono de uma companhia aérea. Você já imaginou? O cara é dono de uma companhia aérea, uma das maiores desse país, e ia casar. Eu fiquei pensando comigo, o que eu posso falar para essa pessoa? Eu sempre sonhei em conhecer alguém que tinha um avião. E eu estou indo conversar com alguém que tem uma companhia. Isso quer dizer, o cara tem muitos, enfim, incontáveis aviões e grandes. E eu fiquei pensando, só tem uma coisa que eu devo ser com esse cara, é humilde. Só tem algo que me compara, só tem algo que eu tenha parecido com ele, é histórias. Quer dizer, qual é a minha história? E é isso que conecta. E quando eu estava atendendo esse empresário, que na época era talvez 2, 3 anos mais velho que eu me lembro que no meio da conversa ele mandou vir um livro de aviões. E ele trouxe esse livro de aviões, colocou na mesa, parou e disse, não, entregou de volta para a secretária e disse, manda autografar nos Estados Unidos para o Everton. E no dia do casamento eu conheci o fotógrafo, um dos maiores e melhores fotógrafos de aviões do mundo. E vamos voltar lá no princípio, o Everton dentro do táxi indo para a reunião. Essa reflexão diária faz todo sentido. O que eu tenho de melhor nessa minha etapa da vida? Quando eu era menino, lá em Sapiranga, com 12, 13 anos de idade, eu vendia bergamota. Se você não sabe o que é bergamota, lá no sul, é bergamota e talvez onde você mora seja mexerica. E eu vendia isso quer dizer, eu trabalhava vendendo isso na frente de uma fábrica. E eu me lembro que foi muito difícil vender bergamota, porque tinha um cara mais experiente do que eu. Mas eu utilizei aquilo que eu tinha, que o experiente não tinha, que era conexão com os meninos. Eu era menino, eu me conectava com meninos. E aí, então passei a vender mais aquela fruta para os meninos. Enfim, o que você tem de melhor nessa etapa da vida? É isso que você deve usar. E não gaste tempo pensando naquilo que você não tem. Né? Porque eu posso observar que durante toda a minha vida, eu não me foquei naquilo que eu não tinha. Eu entendi que isso é desperdiçar tempo. Fantástico, gente. Tudo que ele falou aqui. Fiquei até emocionado o momento aqui que ele falou de missão, de vida, que todo mundo tem algo para trazer para o mundo, para melhorar o mundo. E realmente, quando você pensa, começa a levar isso para a sua vida profissional, tudo flui melhor. Você quer ver uma coisa, Bruna? Talvez quem esteja assistindo agora esteja se espremendo, dizendo o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de melhor. Eu vou dar uma dica. Sabe como a gente entende o que a gente tem de melhor? O que você vê mais defeito? Tudo que você olha na tua vida. Você sai daqui agora, a galera aqui empacota o equipamento, pega o elevador, desce, entra num táxi ou num Uber e você vai para algum lugar.
Durante todo esse trajeto, durante todo o teu dia, eu vou te convidar a observar aonde é que você vê mais defeito. O teu dom está ligado aonde você vê solução. Porque onde você vê defeito, você vê uma solução imediatamente. Então ali está o teu dom. É isso. Fantástico. Então vamos terminar dessa forma, maravilhosamente bem. Muito obrigada mesmo, Everton. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. O Everton aqui, quem sabe ele responde pra gente também. Estou super feliz de estar aqui. O pessoal todo aqui, muito simpático, muito querido. Olha, deixa eu contar algo para você aqui. Eu marquei 7 horas da manhã essa conversa, porque eu tenho um compromisso depois. E o pessoal é competente, hein? Estava aqui. E então você que segue a Bruna aqui no canal, quero dizer para você que entenda que muitos querem ter um canal, muitos querem um monte de coisa, mas poucos conseguem, porque poucos estão a fim de fazer isso às 7 horas da manhã. E a gente aproveita a oportunidade que o Everton estava em São Paulo, a gente veio para cá, chegamos 6h20, chegou aqui, a gente veio correndo com o Uber, maquiei dentro do Uber, e, enfim, troquei de roupa no hotel e a gente Ainda bem que não foi no Uber. Ainda bem que não foi no Uber. E a gente conseguiu, enfim, ele também se disponibilizar a nos atender às 7 horas da manhã, gravar essa entrevista, em que ele poderia estar dormindo com a família dele ali no quarto do hotel. Enfim, não tem nem palavras para agradecer. Muito obrigada. Eu tenho certeza que isso aqui vai somar muito para todos que ouviram, sejam profissionais, sejam fotógrafos de qualquer área, enfim. Vai ser um grande aprendizado tudo isso e muito obrigada mesmo. Conte sempre comigo. Como eu te falei aqui nos bastidores, eu sempre sonhei que a partir dos meus 40 anos de idade, eu já estou com 43, eu iria eu ia utilizar o meu tempo para fotografar. É claro, um fotógrafo não termina a carreira com 40 anos, ele termina a carreira dele no dia que ele morre, porque enquanto conseguir segurar uma câmera, você é fotógrafo. Diferente de jogador de futebol, diferente, né, de quem trabalha com outras profissões, que, né, precisa mais do seu corpo físico, enquanto o fotógrafo precisa mais da sua mente. Vamos lá. Agora eu estou numa fase onde o que eu mais quero mesmo é fazer coisas relevantes e falar para pessoas de todas as áreas aquilo que eu aprendi, aquilo que Papai do Céu me deu a oportunidade de viver. Então eu quero passar de uma forma humilde, de uma forma que eu entendo que as pessoas vão conseguir absorver. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigado. Bom, obrigada, gente. Até o próximo vídeo.